Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Corretor Máquina de Vendas. Eu me chamo Alexia. E o meu nome é Fábio Ene, e aqui nós discutimos as técnicas e estratégias para você alcançar os R$50 mil de comissão todos os meses com a venda de imóveis. E o tema do nosso episódio de hoje é Visito muito, mas não vendo. Fábio, nesse episódio, vamos falar um pouco sobre visitas e conversão de vendas. Você acha que esse é um assunto mais direcionado para quem faz vendas de terceiros? Alexa, bom, quando a gente está falando de visita, a visita é um elemento muito forte, principalmente para quem vende terceiros. Então, assim, muitos dos detalhes que a gente vai estar falando aqui hoje, de fato, vão auxiliar quem está trabalhando nessa modalidade, nesse nicho, né, dentro do mercado imobiliário. Agora, muito do que eu vou falar aqui também funciona para quem trabalha no lançamento, funciona para quem trabalha no aluguel, enfim. Vai ter técnica aí para todo mundo. Mas, de fato, vai ser um banquete aí para quem trabalha terceiros. Fábio, no tema de hoje a gente fala muito de quem visita e não consegue vender. E aquelas pessoas que não conseguem nem chegar a levar o cliente para a visita. O que a gente deve fazer nessa situação? A gente tem esses dois cenários, né? Às vezes alguns profissionais que conseguem levar para as visitas e eventualmente não estão conseguindo fazer conversão depois, e também aqueles que não estão conseguindo nem mesmo chegar aí para a visita. O grande lance é que a venda imobiliária, ela não acontece assim do tipo, oi, boa tarde, beleza, vendeu. A gente tem um processo bastante longo e que a gente tem vários nomes para isso daí. Jornada do cliente, funil de vendas, tem um monte de nome aí. Eu, inclusive, em aulas, às vezes, até mudo um pouco a figura do funil de vendas, explico como se fosse uma árvore. Então, existem várias formas da gente estar enxergando isso daí. A do funil é a mais clássica, é a forma que a gente explica melhor. E esse termo funil vem para poder explicar que é algo que vai afunilando, ou seja, que vai diminuindo a quantidade de clientes. Então, num primeiro momento, a gente tem um monte de cliente que vê os nossos anúncios, depois um percentual desses menor do que os que viram vão pegar e vão entrar em contato com a gente, ou seja, vão dar lead para a gente. Uma fração dessas pessoas que nos derem a lead, que conversarem com a gente, vão efetivamente ir para a visita. Depois disso, uma fração dos que forem para a visita vão fazer proposta, uma fração das propostas viram um contrato e assim por diante até chegar o momento da venda. O fato é que é extremamente grande o corte que a gente tem. Entre pessoas, sei lá, que viram nossos anúncios e pessoas que efetivamente compraram, a gente está falando assim de uma fração de 0,0 alguma coisa por cento que efetivamente compram. E está tudo bem, a gente consegue viver muito bem com esse 0,0 alguma coisa. Mas não pode ser zero. Então, o que a gente precisa fazer é entender cada um dos pontos para poder saber como é que eu levo o meu cliente para a próxima etapa dentro desse funil. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, na verdade, gira em torno dessa ideia de como eu faço para ativar o meu cliente para ele ir para a próxima fase. Muitos corretores tentam fazer um lance que eu acho bastante interessante, eles aprenderam isso ou fazem de forma instintiva, que é super contraprodutivo, que é tentar filtrar muito o cliente antes da visita. Então, o que muito corretor pensa? Pô, eu vou sair para visitar, eu vou gastar meu tempo, eu vou gastar o meu dinheiro com gasolina, às vezes com estacionamento, eu vou ter que arrumar aqui, às vezes quando o corretor ainda mantém aquele dress code arrumadão, pô, eu tenho que botar o terno aí, tá com o terno limpinho, então tudo gera gastos. E é verdade, tudo isso gera muito gasto. Então, o que esse corretor começa a fazer? Ele começa a pensar assim, cara, se eu melhorar a efetividade de com quem eu saio para visitar, então, assim, se eu pegar clientes melhores, eu filtrar mais esses clientes e tudo mais, e eu for para a visita mais certeiro, tipo, eu vou com um cara que vai fechar, para mim melhora muito, porque eu economizo todos esses gastos e aí depois, quando eu chego lá, eu já converto e aí eu ganho mais fazendo isso. O grande problema dessa estratégia é que ela não é verdadeira. Porque o que acontece? O corretor, quando ele faz isso, ele filtra muito o cliente, ele faz perguntas, ele faz uma série de questões que ele coloca ali para poder saber se o cliente tem capacidade de compra, para poder saber se realmente ele tem um interesse real em fazer essa compra, para saber se o cara não está querendo só passear, né? E quando ele faz tudo isso, ele pega e realmente diminui muito a quantidade de visitas erradas que ele faz. Porque então, se ele fizesse a torta e a direita, sei lá, ia fazer 20 visitas num mês, quando ele faz isso daí, ele leva para 4 ou 5. Então, assim, ele deixa realmente de gastar dinheiro fazendo isso. Qual que é o grande problema? Como o cliente muitas vezes ainda não conhece esse corretor, nunca viu ele na vida, não tem um super relacionamento com o corretor, o cliente não confia. E quando o cliente não confia, ele não dá nem bola.
E aí, realmente você tira muita gente que ia te fazer tomar tempo e gastar o dinheiro à toa, mas junto disso você tira quem tinha potencial de compra, que efetivamente olha e fala, o cara tá botando dificuldade, obrigado de nada, tchau. Então uma das coisas que a gente faz dentro da nossa metodologia é de aumentar ao máximo a quantidade de tempo que eu quero ficar com o cliente. Então, assim, eu quero ficar o maior tempo possível próximo do cliente. Mantendo um relacionamento. Não, eu quero estar o mais perto, assim, se eu puder lamber a cara do cliente é o ideal, entendeu? Então, assim, como é que eu faço para ele estar mais perto, que é a forma como você está falando aí? Depende um pouco do perfil do cliente. Por exemplo, para imóveis populares, seria impossível, como a gente lida com um volume muito grande, tipo Minha Casa Minha Vida, você vai lidar com centenas, às vezes, de lead num único mês, seria difícil você estar levando a maior parte desses clientes para visita. E até mesmo no imóvel popular, no mercado de Minha Casa Minha Vida, se você levar o cliente diretamente para visita, você faz até um mal para o cliente. Por quê? Porque esse cliente, às vezes, ele não tem capacidade de compra e você não sabe ainda qual que é a capacidade financeira dele. Aí você leva ele para ver um produto que ele não dá conta de comprar, ele trava. Ele não compra nem o que ele dá conta depois, porque ele ficou sonhando com aquele melhor, e aí não funciona. Então, no caso de mercado Minha Casa Minha Vida, ou imóveis populares, de fato não é uma boa estratégia correr com o cliente para visita. Você recomenda, então, conhecer um pouco o cliente? A gente faz uma outra coisa nesse caso. No caso do mercado de imóvel popular, a gente quer, do mesmo jeito, aumentar o tempo com o cliente. Então, o ideal seria ou uma visita do cliente à imobiliária, não ao imóvel propriamente dito, ou a um escritório que o corretor tenha, ou o próprio corretor ir até onde o cliente está, isso seria muito bom. Mas existem outras formas da gente fazer isso, porque a gente não consegue fazer uma conversão alta nessa metodologia, não. O cliente tem pouco tempo, ele trabalha e também não te dá moral. Então, o que a gente faz é marcar uma consultoria de forma online. A gente dá preferência por fazer isso por vídeo, para poder aumentar a quantidade de tempo que eu permaneço com o cliente. Então, assim, a gente corre daquele modelo de corretor mais preguiçoso, que vai lá, manda 20 perguntas para o cliente já no WhatsApp mesmo e tenta fazer uma simulação de financiamento e, pum, isso daí faz perder muito cliente. A gente quer aumentar o tempo com o cliente, a gente quer namorar mais com o cliente. Então, o ideal são as consultorias online, pro caso de Minha Casa Minha Vida ou imóveis populares, né? Mas para quem não é disso, para quem é médio padrão, alto padrão, qualquer coisa que não seja estritamente o imóvel popular, aí volta a valer a máxima de quanto mais eu visitar, melhor é. Tanto que eu brinco dentro da minha imobiliária, e eu falo isso para muitos corretores do Brasil inteiro, que o corretor que mais vende é o corretor que mais abre portas. Quanto mais ele tiver lá com o cliente mostrando imóveis, melhor é para ele. Ah, Fábio, mas eu ouvi falar que o ideal é eu ser muito mais assertivo, eu entrevistar o cliente, eu saber uma série de coisas sobre o cliente. Inclusive, várias imobiliárias até pregam isso, sabe? Olha, você tem que conhecer muito bem o cliente para você não ficar perdendo tempo zanzando com o cliente de um lado para o outro. E claro, isso é óbvio. Se você souber tudo sobre o cliente e puder já ter uma prévia com o cliente maravilhosa e ele te der todo um norte, cara, que incrível que seria isso. Só que tem um problema. Existe um elemento que é a realidade e outro que é o campo do ideal. O ideal era esse. Quando a gente está falando com um cliente que de repente já tem relacionamento com você, Fábio, é um amigo meu de escola, é um cara que eu já conheço há muitos anos, ou um cliente, mas eu conheço ele há bastante tempo, é óbvio que você vai pegar e vai fazer uma super entrevista com o cliente, vai bater um papo com ele de 1 hora no telefone antes de sair para poder pegar e fazer uma visita. Agora, e quando você está conversando com um cliente que veio de uma rede social, tipo um anúncio do Facebook e Instagram, que o cara não te conhece, nunca te viu na vida e não tem o menor relacionamento contigo, nem paciência, ele te corta rápido. Ou um cliente que está vindo de um portal imobiliário, que está vindo do Google, que ele quer ver o imóvel, mas ele não te dá bola. Então, nesses casos, e que eu vou te falar a verdade, isso aí, 98% de todos os casos dos corretores do Brasil inteiro, que a maior parte não tem esse relacionamento, a maior parte não é, Fábio, aqui você tem que fazer com que o cliente vire seu fã lá no Instagram e depois você não sei. Cara, isso até pode acontecer, mas é uma coisa para poucos profissionais, entendeu? É pouca gente que consegue chegar nesse elemento. E nem é fundamental. A maior parte dos corretores que eu conheço que chegaram aos 50 mil reais nem fazem isso. Fazem o que eu estou dizendo agora, que é ter um funil de vendas muito bem organizado. Então, quando você tem um funil, aí você fala, cara, eu não conheço o cliente não me dá moral de jeito nenhum. O que eu preciso? Preciso mais tempo com o cliente. Se eu preciso mais tempo com o cliente, eu vou ficar filtrando o cara? Não, vou mandar o máximo possível para visita. Fábio, eu não estou nem conseguindo tirar muita visita. Bom, tem 2 coisas que você pode pegar e fazer aí e a gente vai ter que olhar. Primeiro, você tem uma quantidade boa de clientes?
Porque se você falar assim, Fábio, eu recebo 2 clientes por mês lá da imobiliária, ou eu faço um anúnciozinho e chega 2 clientes por mês. Vai ser difícil você falar, eu estou levando muitos clientes para visita. Recebi 2 clientes, levei um, já foi uma conversão top, 50%. Entendeu? Depende então, do quanto de clientes você tem. Depende de quanto cliente você tem. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai precisar ter anúncios, ou você vai precisar ter fontes que te geram leads ou contatos de possíveis clientes para poder você estar levando para visita. Então, esse é o primeiro elemento. Não, Fábio, tá bom aqui, a imobiliária faz anúncios ou eu mesmo faço anúncios, recebo muita lead, mas eu estou com dificuldade em fazer visitas. Os caras conversam comigo, mas não querem ir para visita. Bom, a gente tem que fazer fontes de atração para o cara tomar essa postura de bora para visita. Quando a gente está falando de imóveis de terceiros, o cliente ele meio que quer visitar, principalmente quando ele já está mais pronto para poder fazer isso. Quando ele não quer visitar, quando ele fica evitando, você chama ele para visita e ele fala não, é porque ele ainda está mais frio, ele ainda não está maduro, está meio verde ainda está faltando madurar. Não está na fase da compra. Não está na fase da visita, né? Então ele tá ainda meio verdinho, como diz aqui em Goiás, e ele ainda precisa amadurecer um pouco mais. A gente tem como amadurecer esse cliente sem a visita. Só que ele vai demorar mais tempo. Ele vai pegar e a gente vai ter que ficar lá no WhatsApp, mandando outras opções de imóveis para ele, e vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência com ele. O que a gente faz? No atendimento, principalmente de leads vindos de Google e de portais imobiliários, esse cliente, em geral, ele já está mais ativo. Ele foi lá, ele pesquisou, ele está mais no game de bora logo com isso. Então, esse cliente, a gente melhora muito a nossa conversão entre leads, que são os cadastros de clientes, e visitas, propriamente ditos, quando a gente, de cara, na primeira conversada com ele, a gente não bota barreira nenhuma e a gente já chama ele para visita. Então ele fala, eu vi aqui uma placa, ou eu vi aqui no Zap Imóveis, ou não sei aonde, um apartamento que você tem em tal bairro. Aí você já fala, legal. Você já conhece esse condomínio? Não conheço ainda. Então bora marcar uma visita? Eu passo agora, 2h da tarde, bora? Então, você nem deixa o cliente pensar, você já pega e já chama ele para visita. Fábio, mas isso muda a conversão? Muda absurdamente. Para a gente aqui dentro da nossa imobiliária, fez a gente levar de mais ou menos 18% dos contatos que a gente recebia viravam visita, a gente conseguiu levar isso para quase 30%, 29%, 30%. Então é muita diferença. A gente está falando aí de quase 50% de aumento no que a gente tinha em comparação quando a gente não fazia isso. Então existem outros elementos também. Atender a lead rápido. Então, o lead entrou. Se você demora 5 horas ou 5 dias, é uma coisa. Se você demora 5 minutos, é outra. Então, às vezes, o cliente ele começa a gerar lead, o corretor que fala primeiro com o cliente, ele marca mais visitas. Entende? Então, o cliente ele começou a fazer as pesquisas ali. Ele manda lead para 5, 6 pessoas dentro do portal. Se um chama ele em 5 minutos, cara, esse daí vai ter muita chance de visitar a maior parte dos imóveis e de fazer a venda. O outro cara que demora 5 dias para poder dar uma olhada lá no e-mail, que recebeu ali de dar retorno para esse cliente, muitas vezes já perdeu o Talvez time ele já está até falando com cliente. outro corretor, né? Na verdade, não só com o outro, ele está falando com outros 10, entendeu? Esse é o lance. Eu sempre presumo que o que o cliente está falando não é só comigo, não. Está falando comigo é um 5 também. E está tudo bem acontecer isso. Assim, dentro do nosso mercado, da forma como funciona a venda aqui no Brasil, esse é o jogo. Eu posso ficar achando ruim ou eu posso jogar o jogo, né? Então, eu escolho sempre estar jogando o jogo que é mais eficiente. Então, quem está com problema de visita, as minhas recomendações são, primeiro, dá uma olhada como é que está o volume de leads. Se tiver com problema, tem que resolver isso primeiro. Em segundo, dá uma diminuída no tempo de atendimento, ou seja, fique esperto para poder colocar mecanismos com que você consegue rapidamente, chegou a lead, já distribuir e já pegar e entrar em contato com o cliente. Dê preferência, inclusive, para ligar para o cliente. Não tenta fazer esse atendimento via WhatsApp primeiro. Fábio, mas eu liguei para o cliente 1, 2, 3 vezes, o cliente não me atendeu. E aí? Aí você vai para o WhatsApp. Então, você começa primeiro tentando ligação. Tentando ligar. Agora, muito cliente não atende, a gente sabe disso. Mas, Fábio, se eu receber 10 clientes, 2 eu consegui telefonar para ele, ótimo, 2 você conseguiu. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, e nesses você vai converter melhor falando com ele por telefone. E outra, esse lance do tempo aumenta muito a quantidade de gente que atende telefone. Porque se o cara acabou de preencher o telefone toca na sequência, ele atende. Entende? Então, e outra coisa que você pode fazer depois que você tentou ali 2 ou 3 vezes, não foi?
Você manda uma mensagem para ele pro WhatsApp e você pode tentar fazer uma ligação. Quando ele começa a te responder no WhatsApp, você fala, vou te ligar aí rapidinho, tá? E aí você também consegue fazer isso. Dentro do WhatsApp, inclusive, o ideal é que você utilize tanto de textos, que você se apresenta, fala, olha, estou aqui retornando tua chamada, ou o teu contato, né? Mas que você também mande áudio, não ficar só no texto. Porque o texto ele é bom para organizar a conversa no WhatsApp, para o cliente ter filtro, para não ficar aquela coisa bagunçada, sabe? Sabe quando você fala com o eletricista que não sabe escrever direito, ele só fica mandando áudio? Então a gente evita aquilo. Então a gente faz coisas por texto dentro da conversa no WhatsApp. Mas a gente repete as mesmas coisas que a gente fez no texto em áudio, porque isso aí dá mais pessoalidade, o cliente fica mais próximo da gente, sabe? Normalmente isso converte muito melhor. Então, feito tudo isso, você provavelmente vai aumentar bastante a sua quantidade de clientes que estão indo até a fase das visitas. Fábio, qual é a quantidade de visitas que você considera ideal para um corretor de imóveis? Eu não acho que tem uma quantidade assim... Um número ideal, né? Uma quantidade exata. Eu acho que não tem um número assim, bingo, que número mágico. Apesar de que eu sou o rei do número mágico aqui dentro da empresa e até do que a gente faz aqui dentro do Máquinas de Vendas, eu falo muito sobre alguns números. Então... às vezes eu falo muito, o ideal é você ter 250 clientes, você tem que ter pelo menos 100 imóveis. Então tem uns númerozinhos que eu costumo jogar aí. E às vezes as pessoas me perguntam, nossa, Fábio, eu tô quase lá, eu não tô vendendo ainda, mas eu tô com 248 clientes, tá quase, só falta 2, né, pra eu explodir de vender. E eu falo, não, gente, às vezes eu jogo um número aqui e acolá para você ter um norte, porque é ruim às vezes a gente andar sem norte, né? Mas não quer dizer que esses números eles são... como eu digo assim, finais, que são números que, tá escrito nas leis da física e vai rolar daquele jeito. Mas são médias que eu estou acostumado a ver dentro da nossa imobiliária, dentro de outras praças que eu acompanho, dentro dos milhares de corretores que estão na comunidade do corretor Máquina de Vendas. Como eu acompanho muita gente, então eu vou vendo ali e acaba que esses números batem para a maior parte das pessoas. Então vamos voltar aqui. Baseado nos números que a gente tem aqui dentro da imobiliária, que a gente trabalha mais com terceiros, com um ticket entre 350 a 500 mil reais, na média aqui a gente vai ter aí, a grosso modo dizendo, uma venda a cada 10 visitas. Então vamos dizer que esse corretor ele esteja querendo fazer pelo menos uma venda por mês. Então, se ele tiver bons números, ele vai fazer isso aí, uma venda a cada 10 visitas. Fábio, mas eu já consegui fazer 4 visitas e fazer uma venda, ou fazer 2 visitas e fazer uma venda? Claro, eu estou falando de valores médios, entendeu? A gente tem corretores que têm conversões melhores do que essa que eu estou dizendo aqui dentro da imobiliária. E também dentro da própria comunidade eu tenho corretores que fazem muito menos visitas por venda do que eu estou dizendo aqui. Mas, de novo, eu estou voltando nas médias. Então, vamos levar esse número aí. 10 visitas eu faço uma venda. Tem corretor que vai fazer com 11, com 12. Vamos lá. Então, vamos falar de 10 a 12 visitas? O que isso vai dar? Entre 3 a 4 visitas por semana. Então, se você fizer entre 3 a 4 visitas por semana, na média, você consegue tirar uma venda. Dá para melhorar isso? Dá. Dá para poder botar mais ritmo e falar, Fábio, fiz 15, 18 visitas, tirei 2 vendas, vai ter mês que tirei 3 com essa quantidade? Dá. É possível fazer, mas não é uma coisa que você faz no início ou principalmente quando a gente está falando de fazer todo mês, tá? Porque, Fábio, eu fiz e num mês eu dei sorte e um cliente comprou 2 imóveis. Então isso acontece, né? Mas quando eu estou falando de médias e principalmente de médias anuais, assim, esse seria um bom número. Você tenta fazer de 3 a 4 visitas por semana aí, pelo menos. Fábio, você acha que tem algo que pode ser feito na visita que aumenta esse número de vendas? Sim, tem várias coisas que a gente pode fazer na visita que vão ajudar muito a converter na venda. A primeira, ela é extremamente contraintuitiva, que é, o que você acha que o corretor, Alexa, mais quer quando ele sai para fazer uma visita? O que ele mais quer fazer quando ele sai para fazer uma visita? Uma proposta? A maior parte deles quer vender. A maior parte dos corretores que eu conheço falam assim, eu não estou saindo para visitar, eu tô saindo para vender. E o cara fala, mas ele chega e enche a boca assim. Tem até uns coach aí que ensina isso, sabe? Tipo, você tá saindo para fazer a venda, vai lá, campeão. E eu vou te falar que eu já tive alguma época aqui dentro da imobiliária que eu meio que talvez até já incentivei esse tipo de comportamento. Tipo, vamos sair para vender, sabe, tal. Que negócio de equipe grande, a gente dá aquela aquecida na galera, mais motivacional e tal. Mas depois eu percebi que tinha uma falha muito grande dentro dessa estratégia. Porque é o seguinte, aí o cara fala assim, eu não estou saindo para visitar, eu estou saindo para vender. Só tem um problema.
é impossível sair para vender. Ué, por que é impossível sair para vender? Porque o que acontece? Eu não tenho nenhum corretor aqui que já saiu e conseguiu fazer uma venda. O que o corretor consegue fazer é, ele sai e tira uma proposta. Aí essa proposta a gente vai arrumar essa proposta, vai arredondar essa proposta, ela vai virar um contrato. Esse contrato depois vai virar uma venda. Então, quando a gente fica na cabeça, eu vou sair e vou vender, eu tenho 100% de certeza que isso não vai acontecer. Você entende? Na visita não rolam vendas, na visita rolam propostas. Você acha que o corretor tem que sair e focar, então, na proposta? O que acontece? Existem duas coisas que podem acontecer que são benéficas para um corretor. Então, e hoje essa é a minha meta, é isso que a gente ensina para os corretores aqui dentro da imobiliária e eu ensino também na comunidade do corretor máquina de vendas, em todo o treinamento que eu dou. Cara, o que é plausível você sair e que é vantagem para você numa visita? Primeira coisa, se a gente vai lá mostrar um imóvel para o cliente tem duas opções. Ele pode, ou ele gosta, ou ele não gosta do imóvel que ele viu. Concorda comigo? Sim. Se ele gostar do imóvel, eu quero que ele faça uma proposta. E se ele não gostar? Eu vou bater na cabeça dele para ele gostar? Falar assim, peraí, porrada nele até ele gostar? Não tem como. Então, cara, se você não gostou desse, eu vou te mostrar outro para ver se você gosta de outro. Então, as duas coisas que são benéficas para mim são ou ele gostar e fazer uma proposta, ou ele não gostar e eu ir mostrar para ele outro imóvel, ou seja, fazer uma nova visita. Então, hoje eu saio com essas duas metas. Eu saio com a meta de ou ele faz uma proposta para mim, ou eu vou marcar uma nova visita. Eu tenho ainda uma terceira opção, que é ele não fala porcaria nenhuma, não acha nada e vai embora e eu fico chupando o dedo e ele não me responde depois. Inclusive, isso acontece. Mas essa não é boa para mim. Então, eu nem penso nela. Então, eu só penso assim, cara, o corretor saiu. Ele tem que estar focado, muito focado em duas opções. Ou ele vai fazer uma proposta, ou ele vai arrancar uma nova visita. Só isso. Então, esses são os dois principais elementos que a gente trabalha que faz com que o corretor consiga desempenhar melhor para conseguir fazer isso, né? Ou visita, ou nova visita, digo, ou proposta. Se ele limpa a mente, normalmente ele converte melhor. Você falou em dois elementos super importantes, visita e proposta. Mas o cliente, às vezes, não precisa de um tempo para pensar, às vezes quer falar com a esposa, o filho. Normalmente o cliente quer tempo para pensar. É a gente que não quer. O que acontece? A venda, ela é um elemento sempre emocional. Não, Fábio, a venda de um imóvel não é emocional, é um bem muito caro que o cara vai ficar 30 anos pagando e que não sei o quê. Bom, vou de novo. Toda venda é emocional. No Brasil, isso é vez 2. Ah, Fábio, por que você está sendo preconceituoso só no Brasil? Não, na verdade é assim. Países latino-americanos, latinos, no geral, não só latino-americano não. Mesmo o europeu latino, ele é mais emocional. Algumas culturas são muito mais racionais do que outras. A nossa é completamente emocional. Mas a compra, ela é um elemento emocional por si. Quando o cliente fala que ele tem que fazer várias análises racionais e tudo mais, a gente tem que entender que esse elemento do racional, ele é assim, tipo 20% da negociação. 80% é emoção. E quando a gente tenta carregar a negociação para o lado racional, a gente está errando. O que a gente tem que fazer a gente só tem que agradar o lado racional para ele ficar satisfeito, ele calar a boca e falar assim, beleza, vai lá doidão. Aí o lado emocional fala, eu vou comprar. Então é muito emoção. Quando o cliente ele freia e ele fala, não, vou pensar e tal, é porque ele está com medo. E eu quero arrancar esse medo dele. Então eu vou tentar acelerar o máximo possível. Eu vou tentar conduzir o máximo possível o cliente para que ele faça uma proposta. Tá, mas como é que eu faço para poder conduzir, então, o cliente a estar fazendo uma proposta? Ele vai querer tempo e ele vai querer falar que vai falar com a esposa e tudo mais. É minha função tentar diminuir isso. Então eu vou fazer uma pergunta, ou ao final da sequência de visitas, eu tenho ali 2, 3, 4 imóveis para visitar, ou mesmo ao final da primeira visita, ou de cada uma das visitas, eu vou perguntar assim para o cliente. Eu vou primeiro ter uma documentação em mãos, que é uma ficha de visita. Então, eu vou lá, vou levar ali, onde vai estar lá listado o imóvel, o endereço, o preço, etc.
E a cada imóvel que eu passar, eu vou ficar ouvindo o cliente e fazendo perguntas para ele. Cara, e essa sala? Não gostei, tá meio pequena, tá meio suja, meio feia, meio isso. Legal, mas o preço, bacana. Então, eu vou levantando alguns parâmetros ali durante a visita com ele. E eu vou fazendo anotações. Não é para ficar de memória, não. Eu quero anotar, porque senão eu me perco. O ideal é que o corretor já saia para fazer a visita com a ficha na mão e com uma pranchetinha mesmo, assim, e vá fazendo anotações a respeito do que o cliente está pegando e falando. Fábio, eu não preciso anotar, não, porque eu sou o rei da memória, eu sou muito bom nisso, eu faço isso há 20 anos e tal. Cara, é igual, sabe garçom quando ele vem e não anota? Eu fico puto, garçom que não anota. Anota, velho, anota. Negócio de que vai lembrar de tudo, vai lembrar nada, você vai esquecer. Uma hora esquece, né? Esquece, pô, é tua profissão, é teu trabalho, o cara fica fazendo de qualquer jeito aí, entendeu? E depois fica reclamando pra mim que não ganha dinheiro. Faz direitinho, faz com a mão, faz com carinho, entendeu? Vai lá, pranchetinha, canetinha, o cliente vai gostar. Sabe quando você vai numa, sei lá, qualquer empresa grande, não tá todo mundo com papel, com alguma coisa assim e tal, sabe? Você tem algum problema com o teu carro, chega lá a seguradora, não vai deixar um cara bonito, com a roupa bonitinha lá, escrito Porto Seguro, não sei o quê, um macacão arrumadinho, limpo, vai estar com uma pranchetinha, com aqueles negócios com os desenhos do carro, vai fazer um processinho todo bonitinho, você não olha e fala assim, pô, legal, o pessoal é organizado. Agora, quando você não vai na borracharia vagabunda e tem tudo sujo de graxa, vem um cara lá sujo, assim, passa a mão de graxa na roupa e fala, não, tá tudo bem. Tal problema, né? Não, beleza, eu vou lembrar. Você sente confiança? Não, né? Você sente confiança no que lança no computador que você falou, com o que tem a prancheta, algo mais organizado. com algo que está mais organizado. Com o cliente é a mesma coisa, entendeu? Você falar que você é o campeão, que você não precisa disso, que você lembra, que você é o melhor profissional do mundo, é mentira. Você só é bagunceiro e preguiçoso, entendeu? Então o cara que é padrão mesmo é o cara que está fazendo isso. E o cliente percebe. Veja, quando eu estou dando esses exemplos aqui, você que está ouvindo a gente, está nos vendo, está pensando nisso. Realmente é melhor quando é o negócio organizado. Então vamos fazer. Então beleza. Você vai lá, tá com a fichinha de visita lá e tal, e aí já anota as coisas que o cliente falou. Uma das coisas que eu vou perguntar é, você gostou do imóvel? Sim ou não? Sim ou não? Vamos dizer que no final dessas visitas eu falo, e esse imóvel aqui que a gente visitou, apartamento tal? Gostei, não gostei e tal. Ele falou, gostei. Eu falo, cara, gostou? Então vamos fazer uma proposta. Aí o cliente fala assim pra mim, não, mas é que eu vou falar com a minha esposa primeiro. Eu falo, tudo bem, você pode falar com a sua esposa. Só que eu já arranquei uma ficha de proposta. Segundo ponto, eu tenho que sair para visita já com as fichinhas de proposta na mão, entendeu? Então, já começo ali. E eu vou fazer o preenchimento dessa ficha de proposta. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar, cara, tá tudo bem, você pode falar com a tua esposa. Mas vamos fazer o seguinte, já leva para ela anotado o que seria o que você tem em mente aí, se você gostou e tal, porque fica mais fácil de você conversar com ela e fica mais fácil depois de, se ela der o ok, eu já começar a conversar, porque eu já vou sair daqui e eu já vou bater um papo com o meu gerente. E depois, qualquer coisa, eu já preparo o proprietário. Eu não vou fazer nada enquanto você não me der o ok. Mas assim a gente já fica meio pronto, porque se você falar, cara, eu vou fazer outras visitas com esse apartamento aqui. Se você me der o ok depois com a tua esposa aí, eu já é mais rápido. E eu já falo pro proprietário que você está fazendo uma proposta séria. Então, isso tudo vai melhorar muito a percepção do proprietário também quanto a você. Então, vamos lá. Aí ele... que a gente fica tentando fugir ainda, né? Vou pensar, muito obrigado, de nada. E eu já começo a falar assim, como é que você pagaria a entrada? A gente está falando de um apartamento de 300 mil reais. Você vai ter que dar aqui 60 mil de entrada, o resto você pode pegar e financiar. Esses 60 mil, você está pensando em botar algum carro no negócio? FGTS, você tem alguma coisa de FGTS? Aí o cara vira e fala, eu acho que eu tenho uns 20 mil aí de FGTS. Aí, 20 mil? Já anota aqui, 20 mil de FGTS. Você pensa em botar algum carro? Ele, talvez. Talvez qual? Ele, não, eu tenho um Onix aqui 2018. Onix 2018, beleza. Quanto você acha que vale mais ou menos esse carro? Ele, peraí, eu já peguei o meu celular aqui, já, a tabela FIP dele é tanto. Então eu vou botar aqui a tanto. Só pra gente, vamos só. Falta tanto. Aí, não, isso aí eu acho que eu dou mais uns 20 mil aqui à vista também. Falta tanto. E aí eu vou montando ali com ele. O cliente, ele entra na minha quando eu vou fazendo isso. Você acha que isso tem mais um comprometimento do cliente? O que a gente vai fazendo é o que a gente chama de microcomprometimento. Ele vai mordendo a isca e ele vai dando o próximo passo. Então, aí no final, e eu vou dando muito incentivo positivo quando eu estou fazendo isso. Cara, que legal. Nossa, tá ficando ótimo. Nossa, a proposta aqui tá ficando redonda. Acho que eu vou brigar por mais uns 20 mil de desconto aqui para você. Isso aqui a gente tenta quebrar, sabe? Eu vou conduzindo ele. E aí, na hora que eu arranco o papelzinho e eu entrego na mão dele, isso já fica uma coisa material ali.
a coisa começa a virar de verdade. Eu não deixo nunca com que ele fale assim, vê lá qual que é o mínimo que o cara faz. Isso eu não deixo ele nunca fazer. Se ele me fala para fazer isso, eu falo assim, cara, não funciona assim. A gente tem que levar uma proposta para ele. Porque senão ele vai tentar me testar para poder fazer isso. Você acha que não deve deixar ele conduzir a visita? Ele não Você deve, que deve em conduzir. hipótese alguma, o cliente pode conduzir a visita. É como se eu chegasse no médico e aí eu sentasse lá, o médico olhasse para mim e aí eu falasse assim, eu tô com dor. Aí ele, é mesmo. E ele deixasse só eu que faço. É horrível quando é assim. Eu quero que o médico vá e fale, vem cá, deita aqui na maca, deixa eu dar uma olhada nisso. Você está sentindo tal coisa? Ele tem que me conduzir. É ele quem sabe o que está acontecendo, o que está fazendo ali na hora. Como a gente faz uma coisa que parece-se... a nossa profissão é um pouco diferente, né, do médico, dessas coisas. Porque ninguém foi lá e ensinou a gente a fazer essa rotina, principalmente no momento de visita. Então a gente deixa rolar muito solto. E quanto mais solto fica, pior fica. A conversão diminui muito. A gente tem que liderar ali o tempo inteiro, conduzir o cliente o tempo inteiro. Tanto que eu brinco, né? A gente tem essa técnica que é conduzindo Miss Daisy, que é exatamente essa, é eu pegar e levar o cliente a fazer isso. Não vai funcionar com todo mundo, mas se eu fizer isso de forma muito estruturada, lembra? Eu vou fazer 10 visitas no mês, eu vou fazer venda. Eu vou fazer... nesses pequenos detalhes que eu vou falar, cara, estou fazendo 10 visitas, estou fazendo 5 propostas. Das 5 propostas, eu estou provando 2. Então é assim que a gente aumenta muito a nossa conversão na etapa de visitas. Fábio, muitos clientes, eles não aceitam fazer proposta na hora da visita. E aí, o que a gente deve fazer para melhorar isso? A maioria não vai querer fazer, tá? Então, assim, não é para ficar, mas você falou da técnica e tal, e aí ela ficou imbatível. Não é assim que funciona. É assim, o corretor que não usa a técnica, ele sai no final do mês sem ter uma proposta. Eu já vi muito corretor fazendo isso. Quando a gente ensina para ele, treina, o cara pega e aí ele sai de 0 proposta para 4, 5, 6. Eu tenho um aluno, o Álvaro, que é de uma turma minha de mentoria. A gente refez, eu fiz uma lavagem cerebral, passei 4 horas falando só sobre isso aqui com ele. Ele fez, em uma semana, ele fez R$40 mil de comissão. Em uma semana. Aí nesse mês ele bateu 40 e poucos mil reais de comissão, no outro mês ele fez outros quase 50 e tal. Hoje, eu vou gravar com ele mais tarde, porque ele fez 100 mil reais de comissão no mês passado. E se você for olhar, o que ele mudou dentro da postura dele foi, agora o cara tá matador na hora da visita. Ele leva muita gente para visita, ele tá matador na visita, em fazer essa condução de proposta. Então esse é um elemento que muda vidas. Faz diferença? Não tô falando de muda a conversão. Meu irmão, muda a vida. Ele saiu de um cara que tava quebrado, agora ele tirou 100 mil reais no mês, entendeu? Muda o casamento dele, muda a pele dele, muda tudo, pô. Entendeu? Então, assim, muda muito tá fazendo isso. Então, o cliente ele vai aceitar de proposta? De primeira? Não vai. Cabe a você conseguir conduzir melhor o cliente? Cabe a você. E como é que eu posso fazer isso? É só isso que você me explicou, de falar com o cliente daquele jeito? Não, tem um monte de coisa. Primeiro, lembra que eu falei? Você precisa ter lá a documentação na mão, os papelzinhos lá na mão. Você vai ter que ter planejamento, organização. Quer um exemplo, Alexa? Quando você vai comprar um carro, vamos lá que você vai comprar um carro zero. Você vai comprar um carro zero, você vai na concessionária. Na hora que você chega lá na concessionária, vai ter uma menina de vestidinho lá, bonitinho, lá na frente da concessionária. O mundo ainda é machista, né? Ainda é feito pros homens, bota sempre mulher lá na frente. Aí essa mulher, normalmente, ela é uma menina bonitinha, mas ela não é vendedora. Ela é só para poder te carregar para um vendedor. Ela anota lá o nome de quem entrou e tal, carrega você lá para o vendedor. Quando você chega no vendedor, ou vendedora, eles vão falar, oi, bom dia e tal. Você tá olhando qual carro? Quero tal. Vamos lá ver. Aí a gente vai, levanta e anda, ou já anda direto até o carro que você está pensando em comprar. Que é um carro que está exposto lá na frente da concessionária. Aí você entra dentro do carro, pergunta as coisas lá e tal. O vendedor logo te pergunta, e aí, vamos dar um rolê? Vamos fazer um test drive e tal? E você vê que existem, inclusive, algumas marcas de carro que falam assim, fazem propaganda na televisão, falando assim, venha fazer test drive. Inclusive, estamos com uma promoção aqui que você ainda vai... Se você virar a chave e ela ligar o carro, você ganha o carro. Não tem umas promoções assim? Sabe por quê? Porque a indústria automobilística sabe que quando você vai visitar o carro e ver o carro, aumenta a sua chance de comprar. Eles puxam pra você visitar. Então ele puxa pra você visitar. Não te pergunta quanto é que você ganha nem nada, não. Ele te fala, vem pra concessionária pra visitar. É a gente fazendo visita. É a mesma lógica, tá? E a indústria automobilística faz isso há muito tempo e vende muito bem. No mundo inteiro ela faz desse jeito. Dá certo. Dá certo, funciona. Então tá. Aí chegou lá, você fala vai lá e faz o test drive. Aí você sai, dá o rolê lá, a voltinha no carro. Quando você volta, o que o vendedor faz pra você? Ele anda pra mesinha dele e já, senta aqui.
Você não tem nem... Tem como o cara meter o louco, virar, obrigado, tô com pressa, e sair fugido da concessionária? Até tem, mas é só se o cara for meio maluco, assim. É um na vida, outro na morte que vai fazer isso. 99% das pessoas vão fazer o quê? Pô, você veio, me deu atenção, saiu pra dar rolê comigo, queimou gasolina do carro. Tá me mandando sentar nessa mesa? No mínimo que eu tenho que fazer é sentar na mesa e ouvir o que você tá me falando. Pegar um papelzinho lá que você vai anotar, te dar meu nome, meu telefone. Não é o mínimo que você tem que fazer? E a maior parte das pessoas fazem isso. E eles vendem carro todos os meses, todos os anos, e assim vai. É assim que funciona o mundo. Pois bem, a gente, no mercado, principalmente quando é terceiros, a gente tem dificuldade de fazer isso. Quando é no lançamento é mais fácil, porque você tem lá uma estrutura montada, você tem a mesinha, você tem lá o decorado para visitar lá dentro, depois você volta lá para frente e senta na mesinha de novo. Então, é mais ou menos o mesmo esquema da concessionária. Agora, quando você vai visitar terceiros, às vezes é meio solto. Que o proprietário está dentro do apartamento de uns, entendeu? No outro não está. Aí o cliente para sempre está com pressa. Ele vira, tá bom, obrigado, quer ir embora. Só que esse cara, ele está te devendo. Você já gastou sua gasolina, você já deu o rolê com ele. Não é para você deixar o safado virar e falar, obrigado, eu tô com pressa e tchau. Você tem que conduzir e você tem que planejar para que isso aconteça. Então, o que é o ideal? No final da visita, você tem que sentar com o cara. É a mesma coisa, ó. Senta aqui, igual o cara lá da concessionária fez. Só que, como é que você vai falar senta aqui se você não se planejou? Por exemplo, você chega no final da visita e aí você está fazendo a visita no final dentro de um apartamento que está com o proprietário dentro. Como é que você vai conversar com o cara lá dentro? Então, se a sua última visita é num imóvel que o proprietário está lá dentro, começa a visita por dentro do apartamento. E planeja para você terminar lá na área de lazer, principalmente se tiver uma mesinha de jogos, de alguma coisa assim, para você sentar com o cara lá. A Fábio é o contrário. O apartamento tá vazio e lá embaixo na sala no negócio de jogos tá um monte de menino gritando. Às 5 horas da tarde a visita, tá cheio de menino lá, é época de férias de escola e tal. Então faz o contrário. Você visita primeiro a parte lá embaixo do decorado, do condomínio, e depois você sobe lá para dentro do apartamento onde você vai ter mais sossego. O apartamento tá limpo? Não, tá imundo o apartamento. O que aconteceu? Com a janela aberta lá, tá todo sujo. Então, cara, você não vai marcar lá. Mas como é que você faz isso? Você tem que saber os imóveis que você está visitando. Você tem que se planejar. Então, você tem que começar a sua visita pensando qual que é a melhor ordem de imóveis para apresentar. Onde eu começo a apresentação do último imóvel? Onde que vai rolar a sentada? É isso aí. Sabe o povo que ouvindo aqueles funk? Senta, senta, senta. Isso, pode ouvir no funk no caminho. Senta, senta. Eu vou ter que botar o cliente para sentar, meu irmão. Vou chegar lá no final, o cara vai sentar ali e ele vai me ouvir. Ele me deve isso. Então, assim, se eu treinar muito isso, eu ficar muito bom nisso, eu vou fazer 70% dos meus clientes sentarem. Dos 70% dos meus clientes... Sentarem e te escutarem. E me ouvirem. Dos 70% lá que eu fiz dar uma sentadinha, eu vou pegar e vou ter metade que eu vou conseguir arrancar a propostinha deles. Dessa metade que eu arrancar a propostinha deles ali, 2, 3 fecha. Aí eu vendo todo mês. É processo. Venda não é só dom, venda não é só sorte. Venda é processo. Você aumenta a sua sorte, você aumenta tudo, porque você melhora os seus números. Agora, se você deixar ter uma visita Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, aí depois não reclama também. Quando você chega lá e fala, pô, saio e não tiro proposta, saio e não faço venda. Fábio, nesse caso, qual a importância da ficha de visita e da ficha de proposta? Esses dois documentos eles são fundamentais em qualquer visita. O primeiro, a ficha de visita, ele tanto te dá uma parte de organização, como eu disse, de você ir anotando as coisas, como ele faz prova de visita. Você bota o cliente para assinar aquilo em 2 vias, uma você entrega para ele, uma fica com você. Então, se o cliente depois quiser te dar uma bola nas costas aí e tentar procurar o proprietário diretamente ou alguma coisa desse gênero. É uma prova que você É uma prova tem, de que você foi e, inclusive, a gente já ganhou processo judicial aqui por conta disso, tá? Para você garantir que você vai receber a sua comissão. Fábio, o cliente se negou a assinar o papelzinho lá. Bom, primeiro, muitas vezes o corretor não tem isso aí assinado, mas é por desorganização, porque ele nunca leva e porque ele não está acostumado a pedir. Então ele fica sem graça e ele não pede. Mas se você fizer isso, cara, a maior parte dos clientes vai assinar e vai funcionar numa boa. É igual que eu estou falando, você chegar lá e chamar um reboque lá da seguradora. Se você não assinar lá o papel dele, ele não pega teu carro. Ele vira as costas e vai embora. Entendeu? Ninguém acha estranho que ele peça isso. Então, você só acha estranho porque você está acostumado que os outros corretores são desorganizados ou alguma coisa desse gênero. E se o cliente se nega, você já pode até ficar meio cabreiro com ele, porque às vezes ele está se negando porque ele está querendo dar de safado contigo, entendeu? Então, se o cliente se negar, meu irmão, print de tudo que você fez ali no WhatsApp, foto até dele, ele está andando com a mulher dele lá e bate foto dentro da visita e tudo mais, tudo para poder fazer meio de prova para você depois. Então, a ficha de visitas é para te dar uma proteção jurídica
a respeito de não levar bola nas costas do cliente, tendo feito a visita, tendo trabalhado, e o cara pegar e fechar sozinho. E a ficha de proposta, essa é fundamental para você fazer isso que eu estava falando, que é você vir e colocar por escrito e levar o cliente. E é interessante porque também tem um fator emocional e um fator de montagem de autoridade ali na hora. Sabe, o padre, quando ele vai para a missa, ele não vai lá já com a roupa de padre e tal. O pastor já não vai com um terno ali. Tudo bem, eu posso estar com dress code, posso estar de terno, posso estar até de camiseta, não tem problema. Mas o fato de que eu tenho, sabe, igual sei lá, um policial desses de trânsito, que ele vem com a moto amarela, com um negócio assim, tudo mostra o que ele faz. Quando eu tô com a prancheta, eu tô com aquele papelzinho sacudindo o tempo inteiro durante a visita, e na hora que eu chego no final da visita, que eu faço ele sentar, eu, começo a montar a proposta, ele, então era pra isso, aquele papelzinho que ele tava na mão. Então, o tempo inteiro durante a visita é um jogo psicológico mesmo. Eu fiquei mandando sinais para ele, mostrando que eu sou organizado, que, cara, depois eu vou usar aquilo. Então, isso tudo conduz o cliente, isso empurra o cliente para o lado que eu quero. De novo, não vai ser absoluto, não vai ser todo mundo que vai funcionar. Mas eu não preciso que funcione para todo mundo, eu preciso que funcione para alguns. Então, e quanto mais eles forem, melhor é. Fábio, e mesmo... Desculpa. E mesmo com isso tudo, e se o cliente não gostou de nenhum imóvel que você mostrou e também não topou fazer uma proposta, o que fazer? Bom, o cliente, ele realmente... Às vezes vai acontecer isso, né? É difícil de você falar, cara, todo cliente vai pegar e vai gostar de tudo. E, eventualmente ele vai falar, cara, não gostei, não gostei, muito obrigado. E aí, o que a gente vai ter que fazer é ter jogo de cintura e já ter feito um trabalho prévio de ter um bom mix de produtos. Então, O que vai fazer diferença aí, no caso, são os produtos? Os produtos, porque ele não gostou. Então, eu vou pegar e já vou sugerir para ele uma outra visita. Então, eu vou tentar marcar uma nova visita com ele. Inclusive, eu treino esses meus times da mentoria Black Brokers, por exemplo, que é uma galera de mais alto desempenho que eu dou treinamento aí, né? Eu treino muito eles a roubar a visita de outros corretores. Como é que é esse lance de roubar a visita de outros corretores? E, gente, não entenda mal, isso não é antiético, nem é... eu tô fazendo coisa errada, não. Roubar a visita é assim, ó. Você marcou com um cara 10 horas da manhã, aí você passou a manhã com ele. Quando você vê, dá meio-dia ali, ele tá doido olhando pro relógio. Não é só porque ele quer almoçar, não. É porque ele já marcou outra visita, tipo, 1h30, 2 horas com outro corretor, entendeu? Aí eu termino a visita, ele fala, não gostei de nada. Aí eu começo, cara, entendi, mas eu vi que você gostou muito daquela área de lazer, deixa eu te falar. Aí eu começo a dar proposições de valor. Eu tenho um outro apartamento aqui perto também, que eu já liguei aqui na imobiliária, eu já chamei lá, eu já chamei aqui o proprietário, a gente consegue ir lá agora. O que você acha? Come alguma coisa rapidinho, já vamos lá. Pô, eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito legal. E aí eu já falo, olha, e tem mais uma outra casa, que eu sei que você não pediu casa, mas eu queria muito que a gente pudesse ir, não sei o que e tal. Aí o que eu faço? Eu dou um monte de coisa pra ele, ele tá na minha frente, ele tá bom, vamos. Porque eu tô falando que é muito bom, eu já animei ele e tal. O outro corretor tá lá mandando WhatsApp pra ele. E aí, marcado 2 horas, né? Tá certo, né? E tá comigo. O que ele vai fazer? Ele vai falar, só um minutinho. E vai ser de perto de mim. Você tá vendo ele no WhatsApp. O que ele vai falar? Vai inventar qualquer desculpa pro outro corretor, vai desmarcar com ele e vai marcar comigo no Já início tá ali da tarde. com você? Já tá comigo mesmo, ele vai continuar. Então, quando eu faço isso, pode ver, cara, se você faz isso, você vai ver o cara no celular. Ele tá desmarcando com outro corretor. Então, você tá puxando mais visita para você. É antiético fazer isso? Não. Eu não tô... É o jogo do atendimento. Mas o outro colega... Pô, eu quero vender, meu irmão. É assim que funciona. Não tô furando o olho de ninguém, não, entendeu? Eu tô usando de estratégia, eu tô usando de técnica, eu tô fazendo um bom atendimento e eu tô querendo aumentar as minhas conversões. Então, a primeira coisa que eu vou tentar sempre é, se eu não achei um imóvel que o cliente ficou satisfeito, abriu o sorriso e ele falou que gostou, eu vou tentar nova visita, eu vou tentar marcar e mostrar mais produto para ele. Fábio, e se eu não tenho outras opções de imóveis? Se eu não tenho outras opções exatas do que ele me pediu, eu vou fazer, como eu estava dizendo, eventualmente eu vou ver se eu consigo uma outra solução para esse cliente, né? Do tipo, olha, ele me pediu um apartamento, 2 quartos nesse bairro e tal, e eu vou olhar, mas será que não tem um outro bairro que também poderia ter a mesma questão que esse cliente está querendo? Será que não tem um outro perfil de imóvel? Às vezes eu vou tirar o cara do apartamento e vou levar para casa e vice-versa. Enfim, eu vou tentar, dentro do que eu tenho de estoque, conseguir outra opção e fazer uma proposta de valor para tentar arrastar esse cliente. E se por fim eu não tiver mesmo isso, o que eu vou fazer é botar o cliente numa lista aí que eu vou tentar reaquecê-lo depois, mandando outros produtos e tal, e ver se ele, às vezes ele não acha nessa rodada de visitas aí o que ele está procurando. E também vou ficar com um dever de casa de,
Pô, se acontecer isso em várias visitas, eu fui para uma visita, fui para 2, fui para 3, eu estou mostrando um imóvel só, ou estou mostrando 2, e os clientes sempre estão me pedindo outro perfil de imóvel e falam que não estão gostando do que estão vendo, eu já tenho que fazer um dever de casa que está na hora de eu mexer na minha captação. Seria na captação. Está na minha né? captação, então eu já tenho que fazer alguma coisa de começar a captar mais imóveis, escutando o que o cliente está me pedindo, tentar procurar uns que estejam mais dentro desse perfil. Então, a visita ela sempre vai ser muito produtiva, porque ou eu vou estar levando o cara realmente para um passo mais próximo da compra, já com a proposta, ou no mínimo eu estou fazendo uma boa correção, ouvindo o desejo do meu cliente para eu poder saber o que eu devo melhorar nas minhas captações. Então é isso, finalizamos mais um episódio do podcast do Corretor Máquina de Vendas. É isso, muito obrigado e até amanhã, até o nosso próximo episódio. Até mais.